O hábito de comemorar o aniversário do museu já vem se tornando tradicional há alguns anos. É uma oportunidade que os diferentes laboratórios da instituição têm de levar um pouco das suas pesquisas a um contato mais direto com o público. Então, nada melhor do que o Parque da Quinta da Boa Vista, um parque tão popular na cidade do Rio de Janeiro, para que os pesquisadores, alunos, professores e funcionários do museu tenham a oportunidade de ter um contato mais próximo com a população do Rio de Janeiro, mostrando a eles um pouco do que se pesquisa dentro dos muros da instituição. Existe uma curiosidade muito grande da população de saber o que é feito dentro de uma instituição de pesquisa. E é uma excelente oportunidade para que os laboratórios possam mostrar um pouco disso. Esse tipo de comemoração já vem se tornando habitual e já vem mais ou menos marcando dentro do calendário de eventos da cidade do Rio de Janeiro. E os próprios visitantes da Quinta da Boa Vista já esperam todo ano acontecer a montagem das tendas e as atividades que são programadas pela instituição. E acabou tendo um resultado bastante favorável, porque isto, de certa forma, é uma maneira de retornar à população aquilo que ela investe numa instituição como o Museu Nacional. Afinal, um museu público, ou seja, patrocinado, financiado com o dinheiro da população. Então, o Departamento de Entomologia aproveitou os 191 anos do Museu Nacional para levar algumas atividades que os laboratórios desenvolvem. Nosso laboratório aqui é o laboratório de díptera, mas a gente buscou levar outros insetos que não díptera para o conhecimento geral das pessoas, dos leigos, das pessoas curiosas, das crianças. Daí a gente denominou nosso estande de insetos domésticos. Levamos barata, desde a fase da ooteca, onde ficam os ovinhos dentro, as baratas pequenininhas, ninfinhas, depois os adultos, para as pessoas acompanharem todo o ciclo evolutivo da barata. Levamos algumas moscas, a mosca doméstica, que pousa sempre nos alimentos, no lixo, e acabam contaminando os nossos alimentos também. Formigas também, elas atuam dentro de casa da mesma maneira que as moscas. E a gente aproveita esse momento para falar sobre noções de higiene, o quanto é importante manter a higiene pessoal, manter a casa limpa, como fazer para evitar ter o incômodo causado por esses organismos. Nos 191 anos do Museu Nacional, aproveitamos para divulgar o trabalho desenvolvido aqui na seção de Memória e Arquivo. A seção de Memória e Arquivo é a que guarda todo o passado do Museu Nacional desde que ele foi criado em 1818 e conta todas as relações do Museu Nacional com outras instituições científicas e também conta um pouco da história da ciência no Brasil, já que o museu foi a primeira instituição científica criada no nosso país. No nosso estande foi apresentada toda a história do Museu Nacional, com todas as imagens que a gente tem aqui no arquivo. Foram feitos também 2 painéis, um com todos os diretores, desde 1818, quando o museu foi criado, até esse presente ano, com o professor Sérgio Alex. Também foi apresentado fotos antigas que fazem parte do nosso acervo. A outra atividade desenvolvida pela seção de Memória e Arquivo foi o projeto Caindo na Leitura, que saiu do grande projeto Embarcando na Leitura, que é um projeto de extensão da UFRJ, do curso de Biblioteconomia e Gestão em Unidade de Informação. Nós aproveitamos este projeto para atender o público infantil de maternal ao jardim de infância, como também crianças interessadas em leitura e quem mais gostar de histórias infantis. Nós, da Seção de Assistência ao Ensino, participamos das atividades de aniversário de 191 anos do museu, com uma atividade que consistia na confecção de um marcador de livro em forma de ataúde egípcio. Por que escolhemos essa atividade? Porque sabemos que a coleção egípcia faz parte do imaginário de todos que visitam o Museu Nacional. E queríamos fazer alguma coisa que as pessoas, que os participantes, crianças e adultos, pudessem levar para a sua casa. Então, as crianças recortavam os símbolos que fazem parte de um ataúde egípcio, colavam, pintavam e confeccionavam esse ataúde. Nós achamos que foi uma atividade bem interessante e que agradou realmente ao público participante. Uma das mostras que nós fizemos durante o aniversário do Museu Nacional
foi uma pequena exposição chamada Minerais e Rochas da Itália. Teve a participação de 3 setores do DGP. O setor de mineralogia, o setor de geologia sedimentar e o setor de paleoinvertebrados. Nessa exposição a gente mostrou uma pequena parte de fósseis, de minerais e rochas coletados aí ao longo de todo o século XVIII, do século XIX e muitas vezes por pesquisadores italianos conhecidos, né, e que foram trocadas com o Museu Nacional, principalmente ao longo do século XIX, né, e tivemos a participação de um geólogo italiano, o professor Vittorio Pani, que tem nos servido de consultor até para a identificação de muito desse material que está nas nossas coleções, né? E inclusive definindo até a proveniência, de onde vêm esses minerais, rochas e fósseis que estão aqui nessa coleção do Museu Nacional. A mostra em si, ela não tem o dinamismo de outros setores do Museu Nacional, como a parte de paleontologia, com dinossauros, com a parte de zoologia. Mas a beleza desse material, né, alguns minerais, nós selecionamos minerais muito bonitos, muito coloridos, né, fósseis coletados na região do Piemonte, no norte da Itália, com uma beleza muito grande, muitos detalhes, né, e isso chamou a atenção do pessoal que participou. E enquanto isso, atrás dos estandes, né, haviam fotos, né, de detalhe desses minerais, né, um painel de fotografias de minerais muito bonito. Então houve uma visitação bastante grande, né, e nós ficamos bastante contentes com o resultado. Nós da seção de audiovisual aproveitamos o aniversário de 191 anos do Museu Nacional e apresentamos a história da Quinta da Boa Vista ao público que a visita todos os finais de semana de maneira bem lúdica, através do trenzinho que faz os passeios em torno do parque. E a receptividade do público foi muito boa, principalmente do público mais jovem. O setor de Coleóptera do Departamento de Entomologia do Museu Nacional, em comemoração por 2 fatos importantes, os 191 anos do Museu Nacional e os 200 anos do nascimento do biólogo e naturalista Charles Darwin, apresentou uma exposição relacionada com material de besouros, isto é, coleópteros, que o Charles Darwin estudou ou coletou. Mostramos, além disso, algumas curiosidades em que acontecem nos besouros, como é o dimorfismo sexual, pelas formas da determinada parte do corpo, como antenas, ou élitros, ou mandíbulas, ou projeções na cabeça ou no tórax, e cores diferentes, completamente diferentes, entre o macho e a fêmea. A experiência foi muito interessante, fomos muito visitados, tivemos continuamente crianças e adultos em nossa exposição, e com uma surpresa inesperada, que foi que muitos dos adultos não sabiam quem foi Charles Darwin. Pelo contrário, muitas das crianças sabiam o que Darwin tinha feito em termos de teoria da evolução, principalmente. Foi uma experiência muito boa e esperamos, sinceramente, que possamos repetir o fato. Aproveitando as comemorações de 191 anos do Museu Nacional, nós viemos apresentar um projeto desenvolvido pelo Departamento de Botânica no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que abrange a maior área de restinga preservada no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto visa levantar as espécies de plantas que são encontradas no parque. Nessa atividade, apresentamos alguns resultados desse projeto, expomos através de fotografias uma pequena parte da diversidade florística encontrada no parque e reproduzimos a metodologia de coleta das plantas no parque, que foi muito interessante para saciar a curiosidade das crianças e de alguns adultos também em relação a essa metodologia, de que forma nós trabalhamos no campo, né? Como que essas plantas são coletadas. E além disso, nós fizemos uma atividade interativa e instrutiva com as crianças. Elas puderam colorir algumas figuras de algumas plantas existentes no parque e reproduzir o processo de montagem de essicata, que é a forma como o material botânico coletado é depositado nos herbários. O Núcleo de Preservação Ambiental, que é um setor do Museu Nacional, durante as comemorações dos 191 anos de seu aniversário, teve a grande oportunidade de interagir com o público presente sobre a importância da conservação e da preservação do meio ambiente. Foi um momento em que nós tivemos a chance de apresentar ao público a Estação Biológica de Santa Lúcia, importante campus avançado de pesquisas do Museu Nacional, em Santa Teresa, no Espírito Santo.
Para nós, do Museu Nacional, que trabalhamos durante os 3 dias do evento, nas comemorações desses 191 anos, foi muito emocionante ver nos olhos da criança a emoção que elas sentiam em vislumbrar e entender toda a nossa preocupação em preservar o meio ambiente. Foi com grande emoção que nós trabalhamos juntos e vimos, através dos olhos delas e suas reações, todo o trabalho que nós desenvolvemos e conseguimos transmitir durante esses 3 dias a importância de tudo que nós realizamos. O pessoal aqui do setor de aracnologia aproveitou a oportunidade que a gente teve com a festa dos 191 anos do museu para tentar levar para o público em geral um pouco do trabalho que a gente faz aqui, que é o de taxonomia sistemática. A intenção nossa era mostrar não só o que a gente faz, mas também um pouco do nosso dia a dia. E, é claro, com ênfase nos animais que nós estudamos, que são os aracnídeos de uma forma geral. O pessoal gostou muito, achou muito interessante, principalmente quando eles tinham contato com os bichos, com alguns bichos que a gente levava. Pra gente é uma experiência muito compensadora, porque sai um pouco dessa rotina de laboratório, lupa, de contato só com a gente mesmo e passa pro leigo em geral o que a gente faz e a gente pratica um pouco a extensão, que também é uma das funções do museu, né? Nós pertencemos ao setor de arqueologia, aproveitamos as comemorações dos 191 anos do Museu Nacional para levar o resultado das nossas pesquisas para o mundo externo. A finalidade foi essa, levar o cotidiano do homem pré-histórico através da pintura rupestre e da oficina de escavação. A receptividade foi muito boa, a oficina de escavação também foi excelente. Nós levamos uma forma da criança tirar a peça e identificar depois numa prancha, mas notamos que era mais importante para ela retirar um número maior de peças do que ir à identificação. E essa atividade foi muito importante porque nós passamos a perceber que as crianças elas têm um atrativo muito grande para conhecer um pouco do passado do homem pré-histórico. A participação do setor de ictiologia nos 191 anos do museu referiu-se principalmente, né, às atividades que nós realizamos aqui no setor. Principalmente o estudo da biodiversidade dos peixes neotropicais, em sua grande maioria, né, ou seja, da América do Sul e Central, mas também de outras partes do mundo, bem como o estudo de sua evolução. Para isso, nós mostramos alguns dos exemplares, né, que ficam guardados no acervo aqui do setor. O retorno do público foi bastante positivo, eu diria. Primeiro pela afinidade que as pessoas têm com peixes e a possibilidade de poder tocar no material, né, para diversas espécies que elas não conheciam. Então isso foi um aspecto bastante agradável, tanto para mim quanto para os outros do setor que puderam participar dessas atividades. Nós, do setor de paleovertebrados do Museu Nacional, participamos da comemoração de 191 anos do Museu Nacional com atividades lúdicas voltadas principalmente para as crianças. Nessas atividades, elas reconstruíam as formas de vidas pré-históricas através de modelagem de argila e também através de desenho e pintura dos animais. O legal dessa atividade é que ela serve como um meio de interação entre o pesquisador e o público leigo. É um modo de explicar ao público os resultados das nossas pesquisas. E o mais legal é que a gente já via diferentes públicos. Crianças que já sabiam o que era paleontologia e queriam mais informações, e pessoas, tanto crianças como adultos, que nunca tinham ouvido falar da área, mas tinham interesse, faziam perguntas, gostavam de saber quais eram esses animais, de onde eles vieram, e mostrar que aqui no Brasil também tinham vários exemplares fósseis, além de dinossauros. Bem, aproveitando a comemoração dos 191 anos do Museu Nacional, nós, paleoartistas do museu, resolvemos mostrar um pouco do trabalho que nós fazemos em paleoarte. Tá? Esse trabalho é feito juntamente com os paleontólogos, né? E com isso nós fazemos uma ponte entre a ciência, no caso a paleontologia, e o público em geral.
Isso é importante porque a interação do público, para que eles conhecessem toda essa atividade, descobrissem espécies novas que nós temos aqui no museu, né, retratadas nessas peças. Enfim, as crianças, principalmente, se divertiram muito, porque não só aprenderam um pouco sobre paleontologia, mas também aprenderam como são feitas essas peças, né, e houve aí uma interação muito boa nesse sentido. Então, essa foi talvez a maior importância dessa mostra para o museu. Bom, o Museu Nacional é a casa de ciência mais antiga do Brasil e é onde eu tenho o privilégio de trabalhar há 30 anos. O museu desenvolve pesquisas e gera conhecimento sobre várias áreas das ciências naturais, zoologia, botânica e as ciências antropológicas. Todo esse conhecimento que é gerado aqui no Museu Nacional, ele ganha importância e o reconhecimento quando ele é divulgado para toda a sociedade. Durante o evento de 191 anos de aniversário do Museu Nacional, o projeto Coral Vivo esteve presente e no nosso estande a gente divulgou vídeos sobre os recifes de coral e também distribuímos material didático, pudemos mostrar para o público colônias de corais adultas, filhotes, e o nosso estande assim foi muito procurado pelos visitantes e a gente considerou que foi um sucesso absoluto. Nós, do Departamento de Botânica, Laboratório de Palinologia, aproveitamos os 191 anos do Museu Nacional para divulgar os nossos projetos dentro do setor. Mostramos os grãos de pólen presentes no mel, com observação microscópica para as crianças, e aproveitamos para fazer atividades lúdicas como caça-palavras, quebra-cabeça, entre outros. Foi muito gratificante poder passar um pouco da nossa ciência e da nossa pesquisa para as futuras gerações. Bom, nós no setor de equinodermata comemoramos os 191 anos do aniversário do Museu Nacional, expondo espécimes vivos e fixados, né, das estrelas do mar, ouriços do mar, lírios do mar, pepinos do mar. A população pôde, então, tocar nos espécimes vivos e depois nos exemplares mortos, né, e também tínhamos um microscópio em que tínhamos filhotinhos de estrelas do mar, né, que faz parte de um projeto aqui do laboratório. Tivemos a oportunidade de enfatizar a importância do grupo para a população em geral e também sanar as dúvidas que apareciam, muitas perguntas a respeito da infecção, se morde, se é venenoso. Eu acho que foi muito gratificante para o setor. Essa parte de divulgação de ciência importa muito para a gente e não à toa o meu laboratório ficou repleto de novos estagiários depois dessa comemoração do aniversário do museu. Em comemoração aos 191 anos do Museu Nacional, nós do Laboratório de Anatomia Vegetal tivemos a proposta de mostrar um conceito que seria de planta, além do que seus olhos podem ver, que seria, na verdade, mostrar para as pessoas, para o público que frequenta nos estandes, a analisar, né, utilizando microscópios, lupas, as estruturas celulares, os tecidos, os órgãos, despertar aquele pequeno cientista que existe dentro de cada um, das crianças. E uma das estratégias que o laboratório teve para desenvolver até um cuidado maior com o meio ambiente foi a distribuição de mudas no estande. E nesses últimos 2 anos, o laboratório distribuiu aproximadamente 6.000 mudas de plantas. Isso é algo que tem um fator muito importante, tanto para a população, que tem a oportunidade de ver o que vem sendo feito, né, de pesquisa, pelo menos aqui no Museu Nacional, assim como nós, que somos pesquisadores, temos a oportunidade de mostrar um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo, né, ao longo de todo esse tempo da nossa carreira de pesquisadores. Então, acho que é um evento que vale a pena, que é muito gostoso de receber o público como um todo, e eu estou aqui para ajudar vocês no que precisarem. O setor de meteorítica do Departamento de Geologia e Paleontologia aproveitou o grande movimento de crianças que acessaram os 191 anos do Museu Nacional para divulgar nossas atividades em meteoritos. Então, nós ensinávamos as crianças a como reconhecer um meteorito de outras rochas terrestres e, para os que acertavam, ganhavam como prêmio uma estrelinha com poeira de meteoritos. Então, isso chamou uma grande atenção da meninada que queria ganhar o prêmio, né?
Mas para isso tinha que aprender alguma coisa sobre meteoritos. Ensinar as crianças a reconhecer meteoritos é muito importante para o nosso setor, porque os meteoritos caem aleatoriamente em qualquer parte e é o povo que reconhece os meteoritos e que traz informações dos meteoritos para o nosso setor. Então, atrás da estrelinha tem o site, e no site eles podem obter maiores informações, como são meteoritos, e até entrar em contato conosco. Em comemoração ao aniversário do Museu Nacional, de 191 anos, o setor de antropologia biológica montou uma amostra científica numa interação com a população. E no nosso caso, nós expusemos uma série de ossos humanos reais, normais e com algumas lesões, que permitissem que o público entendesse que é possível fazer uma leitura dos ossos e, a partir daí, desenvolver hipóteses sobre como é que as pessoas viviam, o que faziam com seus corpos, numa leitura osteobiográfica, no sentido de entender particularmente a atividade física. Essa mesa interessou extremamente as pessoas mais velhas, enquanto as crianças mostram apenas uma leve curiosidade em manipular ossos humanos. As pessoas mais velhas se interessaram bastante por essas histórias, de que maneira os ossos podem construir trechos da história humana, e isso chama atenção, inclusive, para a preservação do patrimônio histórico brasileiro. A ideia da nossa oficina foi despertar o interesse sobre o estudo do material esquelético humano. Então, para as crianças, nós temos diferentes atividades voltadas para que elas conheçam um pouco mais, de forma lúdica, sobre a morfologia, sobre o formato do esqueleto humano. Nós temos atividades para recortar e colar, para montar o esqueleto, e nossa principal atividade, que é a escavação simulada, né, de 2 enterramentos funerários, simulando um evento na pré-história. Para comemorar os 191 anos do Museu Nacional, o pessoal aqui do Laboratório de Porífera montou uma exposição fotográfica sobre as esponjas da América do Sul, que aí englobou vários projetos que são desenvolvidos aqui no laboratório. E, além disso, nós tivemos aquela parte que tem todo ano, interativa, mas principalmente com as crianças, a caixinha do toque e sinta, que as crianças colocam a mão dentro de uma caixa sem saber o que tem ali dentro, passada apenas a informação de que há organismos marinhos ali, todos verdadeiros, mas mortos, que não tem nenhum risco para as crianças. Com isso, as crianças, ao tocar, diferenciavam os organismos pela textura, o volume, a consistência, e tentavam adivinhar que organismo era aquele. Um coral! Foi bastante interessante essa atividade, não só com as crianças, mas principalmente com os deficientes visuais do Instituto Benjamin Constant, que sempre comparecem a esse evento. E, além disso, é uma forma de nós levarmos para o público em geral um pouco do conhecimento científico que está guardado aqui no Museu Nacional. O Laboratório de Porífera aqui tem uma coleção a maior do Brasil de esponjas, e as pessoas acabam conhecendo um pouco mais dessa diversidade através desses eventos como o aniversário do museu. Nos 191 anos do Museu Nacional, a biblioteca teve a oportunidade de apresentar à comunidade interna e externa o projeto de digitalização das obras raras em folha. O laboratório tem como objetivo principal disponibilizar pela internet o acervo raro da Biblioteca do Museu Nacional, que abrange a área de ciências naturais e antropológicas. Fato relevante também desse projeto é mediante a pessoa poder acessá-lo pela internet, não tendo a necessidade de uso constante na biblioteca. Então, com essas medidas, hoje o manuseio fica mais restrito e, com isso, preserva-se muito mais as obras hoje disponíveis na biblioteca. Bem, dentro das comemorações do Museu Nacional, a nossa proposta do Laboratório de Biologia da Reprodução foi mostrar um pouquinho da restinga. É uma área que nós trabalhamos e fizemos uma maquete em que mostrávamos um perfil da restinga, desde a zona da praia, passando pela área de moitas, primeiro o cordão interno, o cordão mais externo, até a zona da floresta, né? E os nossos objetivos foram que as pessoas em geral, do público da festa, tivessem uma noção importante do que é restinga, da sua conservação, da sua vegetação, e tentamos fazer um passeio com as crianças mostrando isso. Foi muito bom para nós a aceitação do público, da maneira que eles olharam a restinga de uma forma diferente, já compreendendo que não é só capim que existe lá, existe uma flora específica, uma fauna específica.
e acreditamos que a exposição foi um sucesso por causa disso. Nós do Laboratório de Paleoecologia Vegetal, que pertence ao Departamento de Geologia e Paleontologia aqui do Museu Nacional, desenvolvemos pesquisas na área de micro e macro restos vegetais. É uma área pouco divulgada, pouco conhecida, né, para o público em geral, então por isso nós resolvemos divulgar esse nosso trabalho na ocasião dos 191 anos do Museu Nacional e mostrar ao público, né, essas atividades que nós desenvolvemos no laboratório. Nós optamos em fazer uma peça de teatro, aproveitando a ocasião da comemoração de Darwin, e contar uma história a respeito da evolução dos vegetais. O público teve uma identificação muito boa com essa história, porque você vê à volta esses vegetais, né? Então eles passaram a compreender um pouco mais, né, a respeito de toda essa evolução. Para a gente é muito gratificante, principalmente com relação às crianças, né, porque a relação da população, por exemplo, com vegetais não é tão grande quanto, por exemplo, a relação com os animais. Então, essa oportunidade de divulgar esse trabalho foi muito bom para a gente. Pau, ferro, angico, amargoso, galileira, andiroba, guavaíba, pau, Brasil, jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo. Muito obrigado! Nós, no Núcleo de Comunicação e Eventos, realizamos essa comemoração há 3 anos e, com muito sucesso, reunimos cerca de 30 mil pessoas e é uma grande euforia para toda essa população que vem visitar o Museu Nacional e também a Quinta da Boa Vista e se depara com essa variada programação que nós oferecemos. Temos também a participação de outras instituições como o Museu Militar Conde de Linhares, que traz também uma parte do seu acervo. Temos o Museu de Astronomia, com inúmeras atividades também muito interessantes que chamam muito a atenção da população. Temos o Observatório Nacional, temos também o Instituto Vital Brasil, temos também a participação da Escola de Educação Física e de Esportes da UFRJ, que traz atividades ao ar livre e que fazem uma grande movimentação na garotada, com muro de escalada e várias outras atividades, além da Companhia Folclórica, que é um espetáculo belíssimo. Ou seja, nessas comemorações do aniversário do museu, nós temos uma variedade imensa de atividades que fazem com que a população possa conhecer muito mais as pesquisas que são desenvolvidas no Museu Nacional e que também as crianças possam descobrir uma nova forma de aprender.